E tu, seu filho Beltesazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isto, né? E te levantaste contra o Criador do céu, pois foram trazidos os vasos da casa dele perante ti. E tu, os teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebeste vinho por eles. Além disto, destes louvores aos deuses de prata, ouro, cobre, ferro, e madeira e pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, né? Mas ao Criador, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Certo. Não reconhecer. Glorificar não é falar eu te amo, eu te glorifico. É reconhecer isso. Reconhecer. Fazendo o quê? Praticando o que ele mandou, né? Exatamente. Por isso que ele viu o pai dele lá rastejando e mesmo assim não fez o que o pai acabou fazendo, que é ajudando as pessoas e sendo mais justo. Então dele foi enviada aquela parte da mão, e escreveu-se essa escritura. Esta, pois, é a escritura que se escreveu. Mene, mene, tekel, ufarzim. É isso? Tá no idioma aí, tá transliterado aí para nós. Certo. Essa é a interpretação daquilo, né? Daquilo. Mene, contou Deus o teu reino, eu acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e os persas. É o ombro, né? Chegando aí. Ah, sim. Tá certo? Tá certo. Então mandou Beltesazar que vestisse a Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro no pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Naquela mesma noite foi morto Beltesazar, rei dos caldeus. Porque os caras aproveitaram e entraram pelo leito do rio seco e invadiram Jerusalém, invadiram a Babilônia e tomaram a Babilônia lá. Aí aqui foi o final. Aí entrou o reino dos persas medos, os dois braços aí da estátua. Foi rapidinho de se cumprir. Foi assim, já na mesma noite, né? A profecia não se cumpriu na íntegra, ela começou a se cumprir, né, Mara? Era a cabeça, virou o ombro, agora depois vem o peito, depois a região da cintura, depois nós aqui, né, atualmente os pés. Atualmente os pés, caramba. E futuramente, muito em breve, os dedos, né? Os 10 dedos aí que vão comer a carne da prostituta. Vão acabar com a igreja evangélica, religiosa, protestante, católica, com toda a Babilônia. Na confusão. Nem naquela mesma noite. Se a pessoa não quer acreditar que existe o Criador, cara, que não quer acreditar que a Bíblia é certa ou não, pelo menos veja, né, o que está escrito. É verdade, né? Ainda mais esses fatores, né? Citados aqui. Naquela mesma noite foi morto Beltesazar, rei dos caldeus. E Dário, o Medo, né, que é o Medo lá, ocupou o reino na idade de 62 anos. Certo, é o rei, né? Que ficou no lugar dele. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. Certo, ele botou pessoas nas províncias comandando. Ah, sim, entendi. E sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, os quais estes presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. A pessoa tinha que cuidar dos interesses do rei, fazer com que o bom andamento naquele local fosse ali, né, fosse algo que ocorresse para que o rei não tivesse problemas. Entendi. É igualzinho na política, né, Amado? Você sabe que o Amado viveu muito tempo nesse meio político, né? E lá é claro que os assessores do prefeito e também os, vamos dizer, os secretários, né? Cada um tem todas as suas atribuições que tem, mas o principal e o dever maior é não deixar chegar problemas ao prefeito. Entendi. No caso, eu digo de prefeitura. De prefeitura. Mas segue-se também no âmbito estadual e federal. É para não deixar os problemas chegar até o cara. É para livrar ele de problemas. Livrar de problemas. São escudos. Daniel era um dos escudos aí. Era um deles, né? Rei. Que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Certo. Então os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel. Os que estavam no grupo sendo prejudicados pelo bom andamento dele, acharam que deveria derrubar ele. A respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel
e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Certo. Então estes homens disseram... É igual no Salvador, né? Que eles queriam arrumar um meio para poder derrubar o Salvador, né, amado? Aqui, ó. Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Certo. Vamos dizer assim, né? Para ver se ele transgrediu a lei de Deus. Vamos lá. Ah, tá. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Aí eles tiveram essa Sim. ideia, né? É. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, Aham. que se não pode revogar. Tanto que aquela lei depois de Esther, né, amada, não pôde ser revogada. Ah, A lei sim. não podia ser revogada lá. Era a lei deles, dizia que a lei não podia ser revogada. No tempo Não- de E para ser Esther... revogada, teria que revogar a lei que diz que a lei não pode ser revogada. Teria que revogar a lei. Tinha lá aquela questão de matar todos os judeus, né? Esther é depois de Daniel? É. Ah, tá. Esther já é na hora que quase que vai sair de volta. Entendi. Quase na época de Esdras e Neemias. Esdras e Neemias. É. Interessante. Esdras e Neemias foram contemporâneos de Esther. Aham. Mas eu penso que Esther já era vovó nessa época. Era bem velho. E eles eram novos, Eu penso, né? Interessante, né, a história. Leões. Aqui. Não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Criador, né? Como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Criador. Quando o Daniel tinha essa prática, amada, de orar, virado lá para o lado de Jerusalém, aquilo tudo, é uma coisa de costume que se tinha, porque ele estava em Jerusalém. Sim. E agora, como ele estava longe, ele virava para o lado de onde ele nasceu. De onde ele nasceu. Entende, amada? Sim. Isso na sombra talvez tenha algum significado, mas para nós hoje nenhum. Não. Não tem local físico para você ter que orar o Criador olhando para esse local. Não. Né? Tanto que, pelo menos, isso é o processo, parece que não copiou, né? Não, A gente não vê nas igrejas orando para Jerusalém. Para Jerusalém, não. Também. É. É o menos engano aí para o povo. Daniel, pois... Não, aqui não. Mas é bíblico, né? Aham. Se eles quisessem, se fosse o caso de Armênio e Calvino ter preconizado isso, eles estariam fazendo até hoje. Porque é bíblico. É bíblico. Daniel orava virado para Jerusalém, então todo mundo tem que orar virado para lá. Porque eles fazem liturgia com tudo. Não existe liturgia nenhuma. Embora eles não orem, né, virado para Jerusalém, como é o caso de Daniel aqui, né, porque naquela época essas coisas não se explicou. Mas esses homens, eles como é que se diz? Fala muito da Terra Santa, de Jerusalém. Eles veem aquilo ali como algo muito importante. Né? Tanto que o Macedo agora fez o templo para que a pessoa não Isso. precise ir a Jerusalém. Em Jerusalém. Vai ser um péssimo negócio para o turismo em Jerusalém. Né? Vai. Porque segundo a filosofia do Macedo, ninguém precisa ir mais lá. Agora vai no templo aqui, que é a mesma coisa. Lá vai ser Ele o trouxe elo. até as pedras de lá para ficar aqui. Eita, Cada uma, cara. Cada louco com sua mania. Cadê? Seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizeste uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, e que se não pode revogar, né? A lei que se não pode revogar. Não tem como voltar atrás, não. Sim. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado, tá vendo? E a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo. E até ao pôr do sol, trabalhou por o salvar. Certo. O rei não... Esse caso aí é parecido com o da Esther, né? Porque o rei Ahasuero também não sabia dos propósitos de Amã, né, amado?
Mas depois ele ficou compadecido, só que ele não podia revogar. Não podia E revogar. esse aí também tá vendo um amigo dele para a cova, mas fazer o quê, né? Fazer o quê? É o edito real que não se pode revogar. Então, já que não pode revogar, e não pode revogar nem a lei que diz que não pode revogar... Os caras fez uma armadilha, né? Pô, uma lei que não se pode revogar, amada, dizendo, ó, a partir de hoje essa lei tá feita, tá, agora nada se pode revogar mais. Então Cara, não tem acabou, como. cara, sujou geral. Então nem um edito para revogar a Não lei. pode revogar nada, porque a lei que não pode revogar tá valendo, e ela não pode ser revogada. Entendi tudo. Então, aqueles homens foram junto ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E, falando o rei, disse a Daniel: o teu Criador, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Né? Mas o rei não falou isso como alguma coisa assim, tipo, caçoando. Né, amada? Ele falou que acreditando mesmo. Ele falou, assim, acreditando que no coração dele que livrasse Daniel, porque ele não tinha o que fazer. Não tinha mais o que fazer. Né? Não foi tipo zoeira, assim, Não. porque ele odiava Daniel Não. e agora pede pro teu rei, Não, pro teu não. Deus E te ele livrar. estava torcendo, certamente, para que isso Para acontecesse. que isso acontecesse. Sim, dá para perceber que ele gostava de Daniel. Né? Livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum. E não tem... Mas o negócio do jejum e a Babilônia tem tudo a ver, amada, porque é lá que aconteceram os jejuns que depois o profeta falou assim: quem vos requereu durante 70 anos lá em que vocês jejuassem? Durante 70 anos que ficaram lá. Não é para vocês mesmo que vocês comem quando comem? Né? E quando ficam com fome é para mim? É para mim. Então esse jejum que lá era um costume danado. Mardoqueu mesmo era um jejunheiro de primeira. E foi Esther, né? Que que apregou apregou lá o jejum, jejum. Né? Nessa época aqui dos persas esse costume. esse costume. De jejum. Verdade. Era um costume fora de série. Então que de era se um fazer jejum de abster de comida. mesmo, de comida mesmo no caso, né? Entendi. Era jejum de comida mesmo. Certo. O rei também fazia isso. O rei jejuava. Mas o rei é aquele que serve a quem? O criador não é. Não, porque o criador não pediu isso, né? Então não imitemos o rei, viu, pessoal? Nós imitemos o único rei verdadeiro, que é o rei eterno, o criador. Exatamente. Né, amado? Mas o rei de lá jejuando ou não, o problema é dele. Claro. O Salvador diz que quem tem um noivo não pode jejuar. Exatamente. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum. E não deixou trazer à sua presença instrumentos de música. E fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. Ele foi lá para ver, será que o cara morreu? Será que Deus livrou ele? Sim. Quem sabe o rei agora vai dizer que foi por causa do jejum. Pode ser. Aí a nossa vizinha diz que é por causa do Pai Nosso que ela rezou. E dos crentes Deus Pai. Cada um tem uma fé de um jeito. É verdade. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Criador vivo, dar-se-ia o caso que o teu Altíssimo, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Ele perguntou isso. Quer ler você? Você não pode ler. A casa Sim. tal, se livrou dos leões? Está lá atônito, que não sabe. Tá, é assim, ó. Com voz triste, falando ao rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Criador vivo, dar-se-ia ao caso... por acaso aconteceu que teu Deus te livrou? Ele tá lá doidinho. Entendi. É até engraçado de vislumbrar essa cena, né, amado? O rei, que é o chefe, correu, nem dormiu, coitado, a noite toda. Foi. Então, um rei desse, amado, ele ama o próximo, amado. Um rei desse, nesse caso aí, você vê que ele pratica a justiça. Ele Sim, não quer agora, que o cara morra lá. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Neste caso aqui, a gente percebe que o rei realmente gostava aqui de Daniel e tinha, parece que, compaixão, né? Piedade, enfim. Era justo, porque Daniel era justo com ele, ele era justo com Daniel. Mas esse rei Dário, durante o reinado dele, pelo que você tem conhecimento, assim, da história, ele foi um rei, assim, tirano, alguma coisa assim? Eu não sei se ele teve altos e baixos, não, porque Nabucodonosor mesmo teve altos e baixos, né? Eu não sei se foi o rei Artaxerxes ou o Dário que permitiu a volta do povo de volta, libertando eles. Eu não lembro, que eu li tem muito tempo. Entendi.
Vamos só lendo aí para saber, mas Tá. não sei para saber. Aí ele dizer, não. pergunta, né, se o criador dele livrou ele dos leões. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. É um cumprimento que se fazia do rei, né? É, ó o rei rei, gostava de vive- ouvir isso, essa hipocrisia. É, ó rei, vive para Vai sempre. ver para sempre mesmo, mas É, viva o rei, né? Viva Isso. nasceu disso, né? Viva, quer dizer, fica vivo, não morre não. exatamente. O meu Criador enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Daniel falando. Beleza, vamos continuar, amada, mas vale só dizer que hoje isso aí virou também, né? Ah. Um argumento, assim como foi na vida de Daniel, também vai fechar a boca do leão. Ah, que isso tá eu querendo ouvia na agora onde te eu ia, prejudicar. da cova dos leões.